Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Meu nome é Rafael Vitória Brodbeck e nós estamos em plena Semana Santa. Vamos falar um pouco sobre a obra de Cristo na cruz, que é o principal motivo pelo qual nós temos Semana Santa. Não, mas nós temos por conta da ressurreição. Sim, mas a Semana Santa que prepara esta festa da Páscoa, ela culmina com a morte de Cristo na cruz. E é por conta da morte de Cristo na cruz que nós temos a ressurreição. Não há ressurreição sem Cristo na cruz morrendo por nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Já te inscreve aqui no canal, ativa as notificações e enche de comentários aqui embaixo, além de dar um like nesse vídeo. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz: com efeito, eu não me envergonho do evangelho, porque é a virtude de Deus para dar a salvação a todo o crente. O que é salvação? Quem fala salvação deve sempre pensar salvação de algo. Quem diz salvação diz salvo de algo. Do que nós somos salvos? Afinal, por que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Jesus veio na cruz, veio para este mundo para pregar, para fazer milagres, para falar do amor de Deus e acabou morrendo? Não. O Evangelho nos é muito claro, as cartas de São Paulo são muito claras, as profecias do Antigo Testamento são muito claras. O Messias, o Salvador da humanidade, ele não veio para pregar e acabou morrendo. Não, ele veio para morrer. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio para morrer, para nos salvar. Salvação é aquilo que Cristo nos propiciou na cruz. É isso que nós vamos comemorar na Sexta-feira Santa. Jesus Cristo morrendo na cruz para a nossa salvação. A salvação de quê? Salvação é o perdão dos pecados e a participação na natureza divina. Nós não temos natureza divina, nossa natureza é humana. Nós somos criados homens, nós não podemos ser deuses. Do contrário, nós seremos deuses desde sempre, porque Deus é Deus desde sempre, sob pena de não ser Deus. É próprio do ser divino não ser criado, é próprio do ser divino ser eterno. Então, nós não somos deuses, nós somos homens, mas nós podemos, pela graça, participar da sua divindade, da sua natureza divina. Como? Porque, embora nós não possuamos a natureza divina, nós temos a natureza humana, a natureza divina é intrínseca de Deus, que é isso que faz ele ser Deus. Ele, Deus, por um ato soberano da sua generosidade, um ato da sua liberdade, decidiu associar-se a nós, por um decreto da sua soberana vontade. Né? Ele, ao nos criar lá em Adão e Eva, ele não apenas fez Adão e Eva como alguém que tem um corpo e tem uma alma espiritual, portanto, a imagem e semelhança sua, mas para terem um relacionamento, digamos, de religião natural, como os teólogos dizem, mas elevou Adão e Eva à condição de filhos, de criaturas para filhos. Então passam a ter não apenas uma religião natural, porque a alma não é sobrenatural, a alma é espiritual, mas não é sobrenatural. Ela faz parte da natureza humana. Sem alma, nós temos um corpo que por aí é um cadáver. Um corpo sem alma é um cadáver. Então a alma não é sobrenatural, não está acima da natureza. A alma faz parte da natureza humana. Retiremos a alma do homem, nós não temos mais um homem vivo, temos um cadáver. Então a alma é da natureza humana, é natural, embora ela seja espiritual, porque Deus é por espírito, e portanto, pela alma, o homem é capaz de Deus. Na alma nós temos a inteligência, temos a vontade, a manifestação dos afetos, e nessa alma, que é a imagem e semelhança de Deus, que é espiritual, porque Deus é por espírito, nós podemos nos relacionar com ele, mas de uma maneira natural, porque a alma é da natureza. Mas Deus não se contentou em nós termos uma relação natural com ele. Ele quis nos elevar, então aí sim, sobre a natureza, acima da natureza, sobrenatural. Ele nos elevou à ordem da graça. Ele nos elevou à ordem da graça por um decreto da sua soberana vontade. Ele nos capacitou à transcendência, a refletir a sua imagem de uma maneira mais completa, não apenas por uma alma espiritual. Claro, isso não anulou a nossa natureza humana, né? Porque é justamente por conta dessa natureza humana que pode haver uma elevação da natureza humana à ordem, aí sim, sobrenatural da graça. A graça é a elevação a essa natureza sobre a natureza. Certo?
Nós já somos sua imagem e semelhança pela natureza. Agora, pela sobrenatureza, pela graça, nós nos associamos ainda mais a Deus. É uma elevação da nossa humanidade através da graça. A graça na criação do homem é essa elevação à ordem sobrenatural para que ele participe da natureza divina. Nós não somos Deus, nós não somos deuses, nós não temos natureza divina, nós temos uma natureza humana, mas essa natureza humana é composição de corpo e de alma, uma alma espiritual, mas não sobrenatural, como nós já dissemos, é parte da natureza, mas Deus não quis apenas ter uma religião natural conosco. Ele, por um decreto da sua soberana vontade, nos elevou à ordem da graça. É isso que Deus fez em nós. Todavia, o fato é que, ainda que tenhamos sido agraciados com a criação divina, tenhamos sido agraciados com uma alma espiritual, tenhamos sido agraciados com a própria graça que nos elevou à ordem sobrenatural, portanto, participando de uma religião sobrenatural na ordem da graça, uma dádiva dada por Deus especialíssima, o fato é que nós pecamos. Deus que tudo criou, o visível e o invisível, que criou o homem em corpo e alma, que elevou o homem à ordem sobrenatural pela graça, mediante a qual o homem foi capacitado a uma relação mais profunda com Deus, participando da ordem sobrenatural. O fato é que esse mesmo homem, destinatário do amor divino, ele não respondeu positivamente àquilo que Deus quis dele. Deus criou Adão e Eva e colocou, e nós vemos isso muito claramente em Gênesis 3, colocou eles no jardim e disse para eles não desobedecerem, ou seja, não comerem o fruto. E ele comeu o fruto. Adão e Eva comeram o fruto. Então nós vemos que a origem de todo o mal que nós vemos hoje, né, remonta a essa narrativa bíblica da queda do homem. A queda, porque ele estava num lugar alto e ele caiu da graça, decaiu da graça, movido pela tentação, pelo desejo de autonomia, pela independência, por ser como Deus. Adão e Eva desobedeceram ao comando divino de não comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não obedeceram a Deus. Essa desobediência é conhecida como pecado original. Ela introduziu uma imperfeição, uma desordem, uma inimizade com Deus, um afastamento de Deus da experiência humana. Aquela harmonia original entre o ser humano, a natureza, a criação, o próprio Deus, foi desfeita, dando lugar a consequências dolorosíssimas, como a morte, o sofrimento, a divisão, a maldade, a doença e todas as adversidades. Né? Adão apartou-se da obediência devida a Deus quando violou a proibição. Ele caiu, como diz o Catecismo Romano, caiu no maior dos infortúnios, perdendo a santidade e a justiça em que fora constituído, ficando sujeito a outros males. Então, este pecado original, né, que revela o livre-arbítrio que Deus concedeu aos seres humanos, bem como a triste realidade da má escolha de Adão e Eva distanciada da justiça original, fez com que o homem se apartasse de Deus, ele caiu da graça. Ele não perdeu a sua natureza, ele perdeu a sua sobrenatureza, ele perdeu a sua ordem da graça, sua elevação. E com isso, ele perdeu os dons dados por Deus e caiu numa inimizade com Deus, que ele passou à sua descendência. Por quê? Porque imaginemos que um rei de um determinado feudo, né, uma porção de terras, um castelo, a um nobre, diz: tu podes passar esse castelo aos teus filhos desde que tu sejas fiel. E ele não é fiel, então o rei retira o castelo desse senhor. Ele não pode passar pelos filhos porque ele não tem mais. Então Adão e Eva não podem mais passar essa santidade original porque ele não a tem mais para passar. Deus poderia muito bem deixar a sua criação andar sozinha porque ela escolheu andar sem Deus. Mas Deus intervém por amor. O mesmo Deus que amorosamente nos cria, que amorosamente nos eleva pela graça e que é traído, ele amorosamente promete uma cura para este problema, um Salvador. Ele promete um Salvador. Nós temos a queda, nós caímos, né, em Adão e Eva. Esse pecado original, ele atinge a todos nós porque o gênero inteiro do homem é um só em Adão, como diz o Catecismo da Igreja Católica, né? O gênero humano inteiro é em Adão, sicut unum corpus unius hominis, um só corpo e uma só alma, e em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, está no Catecismo da Igreja Católica.
nós ficamos apartados de Deus. Somos desgraçados, estamos sem a graça, estamos destinados à inimizade com Deus, ao inferno, né? Adão, que tinha sido estabelecido em santidade e justiça antes da queda, recebeu o dom da graça santificante. Nós perdemos essa graça, nós não temos mais relacionamento especial com Deus, não somos mais seus filhos por adoção. Essa graça santificante nós perdemos e, portanto, nós não estamos mais na justiça original. Todavia, Deus promete um Salvador. Lá em Gênesis 3, ele fala: eu, porém, inimizade entre o descendente da mulher e tu, a serpente. Ele vai providenciar um Salvador. Ele vai providenciar alguém que vai salvar a humanidade, que vai libertar a humanidade de todo este problema do pecado. Nós sabemos, o próprio apóstolo São Paulo vai nos dizer em Romanos 3:23, com efeito, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Cada indivíduo não apenas incorreu em pecados pessoais, mas recebeu a herança do pecado original. Nós já vimos o rei Davi falando isso lá no Salmo 50. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Imaginemos então uma cena sombria, desolada, né? Um panorama em que a esperança parece não existir mais. Uma inimizade com Deus, doença, morte, condenação ao inferno, tudo isso. Mas Deus intervém na história humana para prometer uma salvação. A queda que teve por fruto a inimizade com Deus, a perda da santidade, a perda da justiça original, a ira de Deus, a morte corporal, o domínio do diabo, a degeneração psíquica e corporal, esta queda vai ser curada. Porque Deus, mesmo que nos ensine, também com São Paulo, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, nos dá, junto desta má notícia do pecado, a boa notícia, a redenção na cruz feita por Cristo. Deus que nos criou livremente, que nos ama livremente, poderia também livremente nos ter abandonado. Afinal, foi a humanidade que dele se afastou também livremente. E é justo que a humanidade sofra as consequências das suas próprias decisões. Mas este mesmo Deus, que por um decreto da sua soberana vontade nos criou, que por um decreto da sua soberana vontade nos amou, que por um decreto da sua soberana vontade nos fez em corpo e também no alma espiritual para que fôssemos a sua imagem e semelhança, ele que é puro espírito, e que por um decreto também da sua soberana vontade nos elevou à ordem sobrenatural pela graça, ou seja, a participação na sua natureza divina, esse mesmo Deus, também por um decreto da sua soberana vontade, escolhe nos dar o perdão e cancelar a nossa dívida para com ele. Há uma má notícia, o pecado. Não foi apenas Adão quem sofreu as consequências do seu erro, a sua descendência, nós também fomos afetados. A santidade e a justiça que Adão tinha recebido, ele perdeu. Afetou não apenas ele mesmo, mas também a todos nós. Somos todos manchados com o pecado da desobediência. Somos manchados com o pecado original. Aquele pecado original originante então, fez com que nós tivéssemos o efeito do pecado original originado. Adão transmitiu à humanidade a morte, sofrimentos físicos. O mesmo pecado que resulta na morte espiritual da alma, a separação com Deus. Mas na cruz, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo, é um só Deus, em três pessoas distintas, sacrifica-se voluntariamente. Como é que eu entendo a Trindade, doutor Rafael? Temos aula sobre a Santíssima Trindade na Escola da Doutrina e na comunidade Família Brodbeck. Nós falamos um pouco sobre isso também em algumas aulas, mas especificamente na Escola da Doutrina. Assinem já! Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Onde é que está o link para a escola? Está aqui em algum lugar deste vídeo, aqui na descrição, na legenda, em algum lugar tem o link para tanto a Escola da Doutrina quanto para a comunidade Família Brodbeck. Eu espero vocês lá. Jesus Cristo, então, segunda pessoa da Santíssima Trindade, sacrifica-se voluntariamente. Ele suporta uma dor indizível, um sofrimento indizível para redimir o homem. Assim como pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo, pela morte era preciso sair o pecado. Deus poderia ter nos salvado de outra forma? Sim, poderia. Não precisaria ter encarnação.
ou seja, Deus fazer homem. Não precisaria ter a paixão, ou seja, Deus sofrer como homem a cruz. Não, Deus poderia ter estalado os dedos e ter nos perdoado. Mas não era justo por conta da ofensa. A ofensa infinita a Deus. A ofensa pedia uma reparação adequada. Ora, a ofensa foi infinita, porque o pecado é uma ofensa infinita, porque quem foi ofendido é infinito, que é Deus. Então, a morte de um homem, por exemplo, não resolveria. Né? Deus poderia aceitar? Poderia, mas não seria justo. Deus poderia simplesmente estalar os dedos e nos perdoar? Sim, mas não seria justo. Há uma ofensa de valor infinito, é preciso um pagamento de valor infinito. Então, a morte de um Deus teria um valor infinito. Todavia, não foi Deus que pecou. Quem pecou foi a humanidade, então era preciso um homem morrer. Então daí a conveniência de um homem e Deus ao mesmo tempo morrer na cruz. Porque como Deus ele poderia oferecer um sacrifício de valor infinito. Como homem, ele poderia representar toda a humanidade, qual o novo Adão, para morrer em todo o nosso lugar. Então, em Colossenses 2 nós vemos, é ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, espoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Jesus Cristo, o Filho de Deus, sacrificou-se na cruz para redimir a humanidade do pecado e da separação de Deus por conta desse pecado. O homem está alienado de Deus devido ao pecado. Como resultado do pecado, o homem enfrenta não apenas separação espiritual de Deus, mas também as consequências morais, consequências espirituais desse afastamento. Morte espiritual, condenação eterna. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia e amor, envia o seu próprio Filho Jesus Cristo para cumprir o plano de redenção. Jesus, sendo ao mesmo tempo totalmente homem e totalmente Deus, natureza divina e natureza humana unidos em uma única pessoa divina, ofertou-se em sacrifício pelos pecados da humanidade. Ele morreu na cruz como cordeiro de Deus, como aqueles cordeiros do Antigo Testamento que eram sacrificados para simbolizar o perdão dos pecados. Agora o verdadeiro cordeiro morre não para simbolizar o perdão, mas de fato para dar o perdão. Ele assume sobre si mesmo a culpa e o castigo pelas nossas iniquidades. É isso que ele vai fazer nessa Sexta-feira Santa. Morrer na cruz por nós. Ninguém tira a vida de Cristo. Ele a oferece. A morte de Jesus na cruz foi um ato de expiação, um ato de reconciliação. Ele ofereceu-se como sacrifício perfeito, satisfazendo a justiça de Deus, tornando possível a reconciliação entre Deus, totalmente santo, e o homem pecador. Ele morreu na cruz para que, através da fé nele e no seu sacrifício, nós possamos receber o perdão dos pecados, sermos reconciliados com Deus e recebemos a vida eterna. Recebemos aquilo que nós perdemos em Adão. Ele assume a nossa condição mortal para nos conceder a dádiva da sua própria vida. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Na cruz ele nos brinda com a graça, com aquele poder transformador de Deus que nos capacita a sermos participantes, por meio dela, da natureza de Cristo, da natureza de Deus. Então aquilo que nós tínhamos em Adão e Eva, que era a participação na natureza divina, nós recuperamos pela morte de Cristo. Mas antes, claro, precisamos ter o perdão dos pecados. Então a graça antes da queda é a participação na natureza divina. A graça depois da queda e depois da morte de Jesus Cristo é a participação na natureza divina e o perdão do pecado. Quanto pela natureza nós somos vinculados aos nossos pais terrenos, pela graça nós somos agora novamente vinculados ao nosso Pai Deus. Nós somos pela graça o que Cristo é pela natureza, o que Cristo é pela natureza é Filho de Deus. Nós somos pela graça perdoados dos nossos pecados e voltamos a participar da natureza divina. Como temos essa graça? Porque Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo. Deus de tal modo amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela morte de Cristo, a paixão dele, a morte dele no pecado nos livrou do pecado, nos livrou da tirania do demônio, satisfez a pena devida pelos nossos pecados. E como não se podia oferecer outro sacrifício mais agradável a Deus, reconciliou-nos com o Pai. Destruiu o pecado, franqueou-nos a entrada para o céu. A morte é uma satisfação cabal em todos os sentidos perfeita que Cristo rendeu ao Pai pelos nossos pecados. É isso que nos ensina o Catecismo Romano. Deus, ao encarnar-se como homem em Jesus Cristo, permitiu que a humanidade, pela graça, se reaproximasse da divindade. Sem alterar nossa natureza, nós podemos agora novamente
estarmos junto com Deus. Estarmos junto com Deus. Nós recebemos a salvação por conta da morte de Cristo na cruz. Ele morre pela nossa salvação. Ele é o Salvador prometido que, enfim, chegou após séculos de espera. Ele é a promessa do Salvador, ele é a promessa de salvação que finalmente se cumpriu. Ele morre no nosso lugar. Cristo ofereceu-se pelos nossos pecados. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Em Romanos 5, de 6 a 10, nós lemos: Por que motivo, pois, quando nós ainda estávamos enfermos pelo pecado, morreu Cristo no tempo determinado pelos ímpios? Ora, é difícil haver quem morra por um justo, ainda que alguém se resolva a morrer por um homem de bem. Mas Deus manifesta a sua caridade para conosco, porque, quando ainda éramos pecadores, então morreu Cristo por nós. Pois muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por ele mesmo. Se sendo nós inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nessa Sexta-feira Santa, quando vocês forem na celebração da Paixão, quando assistirem alguma via sacra, quando verem um filme do Mel Gibson da Paixão de Cristo, vocês não apenas chorem com pena de Jesus morrendo na cruz, mas chorem porque foram os nossos pecados que crucificaram. Todo aquele sofrimento de Jesus, quando ele foi esbofeteado, escarrado, pisado, coroado de espinhos, julgado, condenado, levando a sua cruz, morrendo por nós, não deve ser alvo apenas de pena, como coitadinho. Não, ele sabe o que estava fazendo. Nossa Senhora, inclusive, pergunta para ele no filme do Mel Gibson: meu filho, quando escolherás acabar com tudo isso? Porque ele tem o poder de não morrer, ele tem o poder de acabar com tudo aquilo. Mas ele quer passar por aquilo, ele quer passar por aquilo por amor. Ele quer passar por aquilo por amor a nós. Ele quer passar por tudo aquilo, sofrer no nosso lugar porque nos ama. Ele escolhe morrer na cruz por nós. Ele não é uma vítima, ele escolhe ser vítima pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Jesus morre na cruz para nos salvar. Ele dá a sua vida por nós voluntariamente para pagar o preço do pecado, porque a sua cruz é um sinal permanente da aliança entre Deus e os homens. É uma ponte entre o Deus infinitamente santo e o homem pecador. É uma ponte sobre o abismo do pecado. Esta é a cruz de Cristo. Jesus, na Sexta-feira Santa, nós iremos ouvir a narrativa da paixão, nós iremos muitas vezes nos emocionar, nós vamos ver que aquilo é muito forte, mas o que nós temos que perceber ao ver Cristo morto, ao lembrar de Cristo morto foi por mim. Foi por mim. Foi pelo meu pecado, foi pela minha iniquidade, foi pela minha transgressão. Cristo morreu por mim. Cristo morreu pelo meu pecado, para saldar a minha dívida. Deus poderia ter me perdoado, poderia ter me perdoado de outra forma, poderia ter me salvado de outra forma, ou poderia nem mesmo ter me salvado, poderia nem mesmo ter me perdoado, mas ele escolheu me perdoar, enviando o seu próprio filho para morrer no meu lugar. Como isso não gera contrição na minha alma? Como ao olhar o Cristo cuspido, escarrado, o Cristo machucado, o Cristo pisado, o Cristo sangrando, atado, manietado, sendo ridicularizado, levando a sua cruz, sendo crucificado, derramando todo o seu sangue por mim, como não olhar este Cristo, que é o Deus Criador do céu e da terra, que morre no meu lugar, e não ter contrição por todos os meus pecados, e me arrepender e me confessar, e mudar a minha vida e me converter de verdade? Como não olhar a cruz e não cair de joelhos, pedindo perdão pelos meus pecados? Como? Jesus morreu por mim. Derramou um sangue purificador, mais eloquente que o sangue de Abel, conforme Hebreus 12, 24. Ele levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro da cruz, conforme 1 São Pedro 2, 24, a fim de que, mortos para os pecados, nós vivamos para a justiça. Por suas chagas, nós somos sarados. Isto é uma forma de São Pedro retomar ali a profecia de Isaías.
Verdadeiramente foi Ele que tomou sobre si as nossas doenças. Ele que tomou sobre si as nossas doenças, carregou com as nossas dores. Nós o reputamos como um castigado, como um homem ferido por Deus e humilhado. Isaías já tinha profetizado isso séculos antes. Mas foi ferido por causa das nossas iniquidades. Foi despedaçado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele. E nós somos sarados por seus ferimentos. Isaías 53. A morte de Cristo nos dá a salvação. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Na cruz, Deus novamente nos faz herdeiros, nos santifica, nos justifica, faz com que esta eleição de Deus ocorra de fato em nossa vida e nós recuperemos aquilo que nós perdemos em Adão. A má notícia é que nós pecamos. A boa notícia é que Deus providenciou a salvação em Jesus Cristo. Na Sexta-feira Santa, nós vamos comemorar isso de uma forma muito evidente. A liturgia é muito forte ao nos mostrar tudo isso. Jesus morrendo na cruz, no nosso lugar. Convertamos-nos, irmãos. Sejamos santos. Porque Jesus Cristo, o Santo, morreu na cruz por nós. Morreu na cruz por mim.